Oi, bom dia. Nós estamos aqui em mais uma EBD, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor, sobre a função da igreja na comunidade, né? E nós vamos começar hoje falando sobre um tópico muito legal: a igreja enquanto comunidade de cuidado. Que nós entendemos qual é a função da igreja na comunidade, né? A igreja é vista como um local de auxílio espiritual e auxílio material também, né? Para os seus membros e para as pessoas necessitadas, né? Lá em Tiago, capítulo 1, 27, fala o seguinte: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. O que Tiago está dizendo aqui? Né? Que a religião, viver a religião pura e imaculada na presença do Senhor, é a gente dar auxílio às pessoas necessitadas e nos guardar isento da corrupção do mundo, né? Ou seja, fazer o bem com amor, por desejo de servir, né? Não por desejo de uma vaidade ou de se mostrar que é uma pessoa boa, né? Exorta também para que a igreja olhe, para que a igreja vele, para que a igreja assista essas pessoas, né, que estão carentes e que precisam de uma assistência social, de ajuda, né, como os órfãos, as viúvas que foram citados aqui em Tiago, né? Exorta a ajudar os irmãos necessitados, né? Lá em 1 João 3,17 diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Né? O que João estava querendo dizer aqui, né? Nesse versículo? O que ele está dizendo pra gente? Né? A gente vendo uma pessoa passando uma necessidade, às vezes é um vizinho, às vezes é um parente, às vezes é um amigo do amigo, ou às vezes é uma pessoa que a gente nem conhece, mas que chegou até nós essa necessidade e a gente tendo como ajudar esse irmão, não ajudando, fechando a porta, né, para esse irmão, como demonstrar o amor de Cristo? Como mostrar que nós temos esse amor de Cristo em nossa vida? Então, a função da igreja também na comunidade é dar assistência não só aos seus membros, mas também àqueles que não são membros da igreja, tá? A cuidar não somente dos nossos interesses, porque muitas vezes nós somos egoístas também, né? Nós estamos ali, buscamos para nós, estamos ali orando, estamos ali pedindo a Deus coisas que precisamos, mas nos esquecemos muitas vezes dos nossos irmãos, né? E aqui a gente tem um exemplo lá em Filipenses 2,4, que diz assim: não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, a gente não tem que ter só cuidado com as nossas coisas, mas também com as das outras pessoas e com as pessoas, né? Com as outras pessoas também. Nos exorta também a ajudar os fracos. Lá em Atos 20, 35, 38, diz assim: em tudo vos dei o exemplo de que, assim, trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Portanto, ele mesmo disse, coisa mais bem. Ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então ele disse, né, que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Então aqui também ele nos exorta em Atos a estarmos ajudando as pessoas fracas na fé, né? De vezes você tem uma pessoa, você conhece alguém que está desviado, ou você conhece uma pessoa que se entristeceu, ou que por algum motivo, uma frieza. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia, então a gente está vivendo uma igreja em casa,
e a gente sabe que isso esfria mesmo, né? Tem pessoas que estavam novos convertidos na igreja, e a função da igreja, a nossa função, e aí quando eu digo igreja, eu estou trazendo para mim, estou trazendo para você, porque nós somos a igreja de Cristo, né? É a nossa função cuidar dessas pessoas. É nossa função cuidar do espiritual e do material também. Às vezes você pode até não ter como ajudar materialmente, né? Mas você pode comunicar com um, comunicar com o outro, porque nós vivemos essa sociedade, nós vivemos em unidade enquanto irmãos em Cristo. Então, é essa a função da igreja, é essa a nossa função, nós que somos igreja, porque hoje a igreja não é templo, a igreja somos nós, né? O templo é o lugar que nós nos reunimos ali para termos a nossa adoração em unidade, mas a nossa função atender os necessitados, é irmos até aquelas pessoas que precisam. E nós sabemos que agora estamos no isolamento social, não podemos ter contato, mas nós podemos ligar, nós podemos mandar uma mensagem, né? Como é assim gratificante para uma pessoa que está ali em casa, às vezes não está bem, pode estar passando alguma necessidade material ou espiritual, receber uma ligação, né, de um irmão, receber uma ligação, saber que é amado, que a pessoa pensou nela e orar com ela e ver a necessidade. Na igreja é isso. A função da igreja é essa. E também nos lembrarmos de que estamos, nos lembrarmos também das pessoas, dos prisioneiros, né, das pessoas que estão encarceradas, e nos colocarmos como se fôssemos também presos com eles, e também as pessoas que são maltratadas, né? Também nos colocarmos como essas pessoas que foram presas, né? Ou justamente ou injustamente, e as pessoas que são maltratadas, né? E aí a gente tem, assim, quando a gente fala dos maus tratos, entra numa ampliedade muito grande, que nós não temos tempo ou agora para poder entrar nessa ampliedade. Mas a Bíblia também nos exorta, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala chorar com os que choram, né? Sorrir com os que sorriem, se alegrar com os que se alegram, né? Deus nos chama a igreja para isso. E lá em Hebreus 13:3 fala isso também. Fala assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com ele, e dos maltratados, como sendo a vós mesmo também no corpo. Ou seja, nós sentimos a dor do outro, né? A igreja é isso. A igreja é abraçar, a igreja é amar, a igreja é cuidar. A igreja é um grande hospital, então vai chegar pessoas de várias formas. Vai chegar pessoas com aquela... Como é que fala? Com a ferida exposta, outros a ferida não vai estar exposta, né? E aí você vai ter que ir ganhando a confiança, até chegar naquela ferida para que Deus venha tratar, né? E nós somos os enfermeiros, né, do grande médico. Nós estamos aqui para cuidar um dos outros. Infelizmente, a grande maioria das igrejas e dos cristãos individualmente demonstram preocupação social por meio da oração, pelos problemas sociais. Hoje a gente ora pelos enfermos, a gente ora pelos presos, a gente ora pelas pessoas que precisam de um trabalho, as pessoas que têm enfermidade, que passam necessidade. A gente ora, a gente tem essa preocupação em orar, né, por essas pessoas. Mas essa preocupação, preocupação social por meio da oração pelos problemas sociais que afligem o mundo. Esta preocupação é legítima, é incentivada na Bíblia. A Bíblia nos leva a orar pelos enfermos, né? Pelas pessoas que precisam. Mas a Bíblia também nos incentiva a desenvolver e praticar algum tipo de serviço social. Temos esse exemplo ao olhar para a vida dos primeiros cristãos, como Jesus e os discípulos levavam, né? Eles tinham essa preocupação, Jesus tinha essa preocupação
né, de saber o que a pessoa precisava, e eles juntos se uniam para ajudar o próximo. Então essa é a nossa função também, não é só orar. A igreja não tem a função só de orar, pelo contrário, a igreja também tem essa função de ter uma ação, oração, orar e agir na determinada, como a gente pode dizer, naquele determinado problema do irmão, né, que foi detectado, às vezes uma falta de alimento, ou às vezes uma ajuda, né, profissional. A igreja, ela tem esse dever, é esse nosso dever da igreja, né, no meio da comunidade. E a gente também tem um outro tópico aqui, que é superando a invisibilidade. E aí eu escolhi um texto base para a gente poder falar um pouquinho, lá em Lucas 10, 30 a 37, que diz assim: Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Até aqui. Então, essa palavra é um exemplo para gente de amor, né? Como a gente superar a invisibilidade, né, dos irmãos dentro e fora da igreja. Isso é muito importante, porque às vezes nós estamos dentro da igreja, mas passamos desapercebido, né? Nos sentimos desapercebidos, né? E aqueles que entraram na igreja e saíram se tornam invisíveis, muitos se tornam invisíveis para a gente que estamos ali, para nós que somos a igreja, né? Então esse texto, ele fala do amor, ele fala do cuidado. O homem que foi roubado, espancado, deixado como morto, a gente quase nada sabe desse homem, sabe que ele estava em viagem e no meio da viagem aconteceu essa situação. Ele foi roubado, quase mataram esse cara e ele foi deixado ali, né? À beira do caminho, ele foi deixado ali para morrer, né? E a gente encontra muitas pessoas que chegam na igreja assim, feridas, que perderam tudo, estão ali, chegam ali se arrastando, quase mortos, né? E muitos no mundo que estão assim também. Foram feridos, machucados e foram largados, deixados ali para morrer. E qual é a nossa função, né, em meio disso tudo? Né? Aquele homem, ele era um samaritano, ele era uma pessoa excluída, ele era um excluído, né? Mas ele teve um amor, uma compaixão no coração dele tão grande, ele não conhecia aquele homem, ele não sabia o que tinha acontecido com aquele homem, se ele era uma pessoa de caráter boa ou ruim, se ele tinha feito alguma coisa de ruim, por isso sofreu aquela situação. Ele poderia ser uma pessoa ruim e alguém ter se vingado dele. Ele não pensou em nada disso. No momento que ele viu aquela pessoa ali agonizando, ele se lançou até essa pessoa, né? E ele demonstrou o amor, pegando aquela pessoa, cuidando das suas feridas, né? A Bíblia fala que ele enfaixou, que ele jogou vinho, que ele jogou óleo, ele botou aquela pessoa em cima do seu animal, ou seja, ele carregou aquela pessoa durante um tempo, ele carregou aquela pessoa durante um tempo, ele cuidou das feridas daquela pessoa, deixou aquela pessoa em segurança. Depois que ele deixou aquela pessoa em segurança, aí ele seguiu o caminho dele. E a gente aprende muito com esse homem, a como a gente tratar essas pessoas que chegam na nossa igreja, a gente tratar com amor,
né? A gente cuidar das suas feridas, né? Como o pastor faz com a sua ovelha, tira aqueles carrapichos, né, da ovelha, e a gente vai, cuida das feridas daquela pessoa, a gente leva aquela pessoa, a gente vai ter que levar, carregar durante um tempo, até aquela pessoa estar segura. E quando aquela pessoa está segura, a gente vai para o outro propósito que Deus tem. Então é essa a função da igreja, é essa a nossa função dentro da igreja e fora da igreja também, né? A gente pegar aquelas pessoas que estão ali, a gente vai voltar aos cultos, a gente vai voltar a cultuar, e eu tenho pensado muito sobre isso, porque muitas pessoas não vão voltar a estar lá conosco, né? E como o que a gente pode fazer para romper essa invisibilidade dessas pessoas, porque muitas pessoas vão até ser esquecidas quando a gente voltar a cultuar, né? Mas que a gente possa, em nome de Jesus, trabalhar isso na nossa mente, trabalhar o amor ao próximo. Eu até coloquei aqui uma anotação sobre o amor, né? O amor desprende-se do status social e aceita um lugar mais simples entre aqueles a quem servimos. O amor tem espírito de servo, né? Lá em João 12:26 fala sobre isso. Então, o amor de Deus, ele tem um espírito de servo, ele tem um desejo de servir. Então, nós temos o desejo de servir, nós temos o desejo de cuidar quando a gente sente esse amor de Cristo, porque foi o que ele fez conosco. Ele nos trouxe para a sua presença, ele cuidou de nós, tem cuidado de nós todo esse tempo, com amor, nos servido fielmente. Então, nós temos que aprender com Cristo, olhando para a vida de Cristo, para a gente poder seguir os passos de Jesus aqui. Então, é esse resumo que eu queria deixar para hoje, para que a gente possa pensar em transmitir o amor para essas pessoas, né? Se você pode, se você conhece alguém que era novo convertido, que estava indo na igreja, ou até mesmo que não estava, que está passando alguma situação, liga para essa pessoa. Se você puder ligar, liga. Se você não puder ligar, manda um WhatsApp, manda uma mensagem para essa pessoa. Já vai trabalhando o coraçãozinho dessa pessoa, porque quando nós nos reunirmos nos templos e formos para lá para adorar, aquela pessoa ela já foi semeada a palavra no coração. E aí na hora certa, o Espírito Santo vai te conduzir e você vai conseguir trazer essa pessoa, né? Muitos se esfriaram e se desviaram. E o que nós podemos fazer? Nesse momento de isolamento, nós não podemos ir lá na casa visitar, mas nós podemos ligar, nós podemos saber a condição, podemos ajudar com as ferramentas que nós temos. Então vamos fazer isso, vamos nos esforçar como igreja, vamos reconhecer o que Deus deixou para a igreja dele fazer, né? Ele deixou escrito na sua palavra, né? Que nós temos que cuidar dos órfãos, temos que cuidar das viúvas, temos que ser socorro àqueles que precisam de auxílio, temos que ser fortaleza para aqueles que precisam de força, né? Temos que interceder pelos doentes, né? Interceder pelas pessoas que estão presas, pelas pessoas que são maltratadas, pela vida, pelas dores, né? Temos que estar ali intercedendo. E de vez em quando, manda uma mensagem, dá uma ligada, deixa Deus te usar, porque Deus quer fazer isso nesse novo tempo, né? Essa pandemia toda que veio não pode parar a obra do Senhor e não vai parar a obra do Senhor, porque nós que somos a igreja viva, nós vamos continuar falando, vamos continuar profetizando e vamos continuar levando auxílio e palavra de paz para aqueles que precisam, tá bom? Agradeço, né, estar aqui com vocês nessa manhã. Um beijo e fiquem na paz do Senhor. Bom dia a todos, minha paz do Senhor. Estamos aqui nessa manhã agora, né, preparando um estudo aqui para todos, né, que a gente possa aprender um pouquinho mais, e que tem como tema central aí uma EBD dedicada ou preparada pelos jovens,
e tem como tema central como tratar os invisíveis, né? E aí eu fiquei com a parte aqui de como resgatar as ovelhas perdidas, né? Como proceder para resgatar ovelhas perdidas, tá? É um tema audacioso da escola dominical, né? Mas interessante, né? Que a gente pode até trazer outras discussões muito ricas, que depois lá na nossa conversa pelo Zoom, eu acho que vai ser muito, muito rico lá. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar nesse contexto, nesse tema, não é quem são os invisíveis, né? Na verdade a pergunta tem que ser um pouquinho mais profunda. Se esse indivíduo é invisível, ele é invisível para quem, né? Quem não o enxerga? Essa é a grande questão, né? Quando a gente faz essa pergunta e não pergunta quem é o invisível, a gente coloca para nós a questão, né? Quando eu me coloco no lugar de pensar de por que eu não enxergo pessoas, por que eu não enxergo meu irmão, o problema passa a estar comigo, tá? Então essa questão do invisível, né? De pessoas que passam pela igreja e que não são vistas, ou que estão na rua e não são vistas, que estão na comunidade, na sociedade e não são lembradas, esse é um ponto, na verdade, que nós devemos perguntar por que essas pessoas não são vistas, né? Elas não são vistas, elas realmente não são invisíveis, ou nós não as queremos ver, né? Quem realmente não vê essas pessoas? Porque Deus ele está enxergando a todos, né? Deus ele está olhando a todos de um modo geral, ele enxerga todos, ele compreende todos, e às vezes nós é que estamos com um olhar seletivo. Não, esse eu não quero lembrar, ou então não me importo muito com alguns, e por isso eles passam despercebidos por nós, né? Ou sem serem percebidos por nós. Então isso é um trabalho que nós devemos começar a pensar como igreja, de melhorar essa questão de quem nós estamos enxergando. Nós precisamos enxergar todas as pessoas, nós precisamos ver todas as pessoas, conhecer todas as pessoas, né? E cuidar dentro do possível, né? O máximo que nós pudermos fazer, cuidar de todas as pessoas, todos aqueles, principalmente os vulneráveis. A própria Bíblia nos alerta quanto às viúvas e aos órfãos. Então, aqueles vulneráveis que teoricamente não são visíveis a todos, né? Ou são ignorados por todos, eles precisam ser enxergados, eles precisam, na verdade, nós precisamos torná-los visíveis, essa é a verdade. Então eu fiquei aqui com o tema de como proceder para resgatar as ovelhas perdidas, né? Que geralmente são pessoas que passam despercebidas na igreja, começam, né, se convertem e depois de algum tempo eles somem da casa de Deus e ninguém liga, né? Ninguém se importa. Então eu separei aqui como texto base dessa nossa conversa aqui. Eu quero lembrar que eu vou ser bem sucinto aqui, que me deram 15 minutinhos só. Então eu separei aqui Lucas 15, né? Temos aqui 3 parábolas, né? E mais um trechozinho que eu vou comentar: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Um texto muito conhecido de todos aqui. Eu não vou ler todo, porque a gente não tem muito tempo, mas eu aconselho você a ler, né? A gente vai falar sobre alguns pontos aqui. E aí, em Lucas 15, a gente tem à nossa disposição, um estudo muito importante sobre como nos importar com as pessoas, né? Porque Jesus ele
faz 3 parábolas para falar sobre como ele se importa com as pessoas. A princípio ele fala sobre ovelhas, depois ele fala sobre dracma, e depois ele apresenta a parábola do filho pródigo. Então, essas 3 parábolas elas vão nos falar bastante sobre a questão de se importar com alguma coisa. Tá? Inicialmente, as 2 primeiras, se importar com algo, e na terceira, se importar com alguém. Tá? Então, esse capítulo de Lucas, ele é importante para a gente por causa disso. Né? Ele vai falar principalmente daqueles que se perdem no meio do caminho. Então, nessas três parábolas, a gente tem alguns trechos que são comuns. Né? Tem 2 trechos comuns nas 3, que são os esforços para encontrar o que se perdeu. Então, a gente percebe ali pessoas preocupadas porque perderam alguma coisa e aí por isso se colocam à procura daquele perdido, daquele item perdido ou daquela pessoa perdida. E no sentido de pessoa, né, na terceira parábola, o pai não sai a procurar o filho, mas ele está em casa à espera do filho. Isso é interessante, porque é uma situação diferente, né? Então o filho, quando é conscientizado lá, a gente interpreta isso pela ação do próprio Espírito Santo, o filho quando se conscientiza, quando cai em si e retorna, ele antes de chegar em casa, era uma propriedade provavelmente rural, né? Antes de chegar em casa o pai o avista de longe. Isso significa que o pai estava esperando. Então os esforços que se faz para encontrar alguma coisa, você vai ver nessas 3 parábolas, né? Então esse é o primeiro ponto comum dessas 3. O segundo ponto comum é a alegria ou o júbilo por encontrar o que se tinha perdido. Né? Então, tanto na parábola das ovelhas, quanto na parábola da dracma e a parábola do filho pródigo, a gente tem esse segundo ponto comum, que é a alegria por ter encontrado alguma coisa que perdeu. Né? A grande questão dessas 3 parábolas, ou o que salta nessas 3 parábolas, é um ponto que não é comum às outras 2 primeiras, que seria um ponto somente da terceira, da parábola do filho pródigo, que entra um novo elemento, que Jesus insere esse novo elemento, que seria a maneira como os que estão em segurança recebem um resgatado. Tá? Isso, logicamente, não tem na primeira nem na segunda, porque uma ovelha não vai se importar ou não vai ligar, né, de uma outra ovelha que está chegando, foi resgatada, ela não tem consciência disso. E na segunda parábola, uma dracma, uma moeda, né, que vale aí a um dia de trabalho, né, equivale a um denário, também não tem consciência, um objeto inanimado, e não tem a menor perspectiva ou consciência, entendimento de uma outra que foi encontrada. Né? Mas nessa terceira parábola, que Jesus insere um irmão, né? Alguém que participou de todo o processo, viu tudo acontecer, viu esse indivíduo se perder e escolher estar fora, viu ele voltar, viu festa porque ele voltou, e então ele se comporta de uma maneira muito específica. Né? Então, essas 3 parábolas, na minha opinião, elas poderiam ser lidas como uma única parábola. Né? Jesus, ele traz as duas como uma ambientação, né? Ele vem contando uma história, um conto, né? Entretendo ali a atenção de algumas pessoas, né? De quem estava por perto, e as pessoas, quando elas estão voltadas, prestando atenção em Jesus, Jesus vem e traz um ensinamento, que é realmente a terceira parábola. Né? Então, essas duas parábolas, a primeira e a segunda, da ovelha perdida e da dracma, ela vem falar sobre o amor incondicional de Jesus, o amor incondicional de Deus por nós. Então, quando alguém se perde, Jesus vai justificar, né, com nossos próprios sentimentos. Ele pergunta nas 2 primeiras parábolas o seguinte: quais de vocês
não se importariam se perdesse uma ovelha? Qual de vocês não se importaria perder um dia de trabalho lá que você tanto lutou para guardar aquele dinheiro e você perdeu? Né? Então, ele nos coloca numa posição de entender o que Deus faria se tivesse perdido um de nós. Então, essas duas, ela ambienta o ensinamento que ele vai trazer na terceira, porque nos conforta a dizer o seguinte: eu posso ficar tranquilo, porque se um dia eu me perder, eu tenho um Deus que vai atrás de mim. Eu tenho Jesus que vai me buscar. Né? Isso é muito bom para a gente como cristão, entender que Cristo não vai sair do nosso lado, ele vai nos buscar, ele vai estar atrás de nós, ele vai estar querendo nos trazer, nos resgatar. Né? Nós pedimos todos os instantes, né? A gente está sempre aos pés do Senhor pedindo para que nós permaneçamos na presença de Deus, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pede fortalecimento porque é Deus quem tem que nos conduzir, mas a nossa vida é feita de escolhas, e uma escolha que nós fazemos errada pode nos desviar do caminho do Senhor. Então, mas uma coisa é certa: se a gente está na presença de Deus, ou estando na presença de Deus, se por alguma coisa ou por algum motivo você se desvia, o Senhor incessantemente vai tentar te resgatar. Né? Essas duas primeiras parábolas, elas nos deixam confortável. Né? Então eu fico feliz em saber que tem um Deus que cuida de mim em todos os detalhes. Né? Isso deixou aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, de uma certa forma, tranquilas. Poxa, Deus realmente cuida da gente. Só que aí Jesus vem, depois de estar todo mundo entendido, prestou atenção, não, pô, legal, bacana. Jesus vem e coloca a terceira parábola com essa pitadinha de ensinamento para a gente, que vem, né, também mostrando o amor incondicional de Deus por nós, mas vem contrapondo com o nosso egoísmo, né, a nossa arrogância de não querer que a nossa riqueza seja desperdiçada com alguém que não deu valor a ela. E aí, isso é interessante porque Jesus vem construindo a sua retórica ali, o seu texto, dizendo o seguinte, que o seu irmão sempre esteve com ele. Né? Então, a riqueza realmente é nossa. Né? Tudo que é de Deus também é nosso. Né? A gente pode participar das maravilhas de Deus, da presença de Deus. Você pode desfrutar da glória de Deus, Ele pode derramar sobre você o Espírito Santo, mas nós devemos olhar também para aqueles que estão perdidos. Né? Então, isso não nos impede, ou quando essa pessoa chegar, quando esse resgatado voltar, não vai ter menos Espírito Santo para a gente. Isso é um engano, achar que a nossa herança vai ser diminuída, ou que Deus tem um patrimônio, vamos pensar assim, uma riqueza que fosse limitada. Né? Então, Jesus vem mostrar nessa passagem que os que pensam dessa maneira não entenderam ainda, de fato, o reino de Deus. Né? O reino de Deus, ele está além de um poder aquisitivo material ou de bens contáveis. Né? Então, quando você está na presença de Deus, a sua riqueza é a riqueza de Deus. Deus está em você. Então, ter Deus em você é a sua riqueza. E não é porque uma pessoa foi resgatada que você vai ter menos de Deus em você. Né? Então, esse primeiro ensinamento é que vem nos beliscar ali com relação ao nosso egoísmo. Né? Então, Jesus, no começo desse capítulo 15, Jesus é apresentado, né? Cita-se Jesus ali no começo, mas por uma murmuração dos fariseus. Né? No versículo 1 diz assim:
Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, os escribas e os fariseus, eles estavam ali murmurando porque Jesus conversava com pecadores, conversava com publicanos, cobradores de impostos nesse caso, né? Jesus, ele sempre foi uma pessoa que estava em contato com os esquecidos, com os pecadores, com aqueles que não deveriam ser, né? Então, em todo o Evangelho de Cristo, você vai perceber sempre Jesus falando diretamente a prostitutas, a leprosos, a pecadores, a defraudadores, né? Aquelas pessoas que não deveriam ter um apoio da sociedade, né? Na ótica estrita religiosa, né? Rigorosa da religião, essas pessoas não deveriam ter um apoio e, no entanto, Jesus estava lá com eles, ora comendo, ora cultuando, ora orando, curando, ensinando, né? Quando aquela mulher é pega em adultério e é colocada diante de Jesus, Jesus confronta aquela multidão, né? Que ela só foi vista por causa do pecado dela, olha só. Então, em nenhum momento ninguém pensou no que ou por que ela estava naquela situação, o que levou ela a fazer aquilo, né? Então, por causa daquele pecado, é colocado lá e vamos apedrejar essa mulher. Então, Jesus fala o seguinte: tudo bem, podem apedrejar ela aí. O que Jesus fala literalmente é isso, tá? Pode apedrejar essa mulher. No entanto, eu quero que vocês pensem o seguinte: só pode apedrejar ela quem não tem pecado. Então ele joga para cima daqueles fariseus, daqueles maiorais da religião da época, o entendimento de que a responsabilidade deles vai além de simplesmente cumprir ao pé da letra aquela lei, né? Então, não é só apedrejar. Você tentou consertar, você orientou, você ajudou essa mulher a não fazer isso que ela está fazendo, né? Então, ela era visível para você ou ela passou a ser visível por causa desse pecado? E onde está o homem que ela estava adulterando, né? Então, só tem ela aqui. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Se ela foi pega em flagrante, né? Cadê o homem que estava junto com ela? Então, Jesus, ele sempre esteve pronto para ensinar, olhando para essas pessoas que não tinham valor social. Então, uma maneira da gente trabalhar, né, ou ser efetivo no resgate de ovelhas, eu escrevi aqui, é pensar como perdido mesmo estando achado. Quando a gente começa a pensar como pecadores, porque somos pecadores, né, a gente vai sempre querer ser resgatado. Então, se eu sei que é terrível estar no mundo, eu sei que é terrível estar sem Jesus, como que eu posso me entristecer por aqueles que são resgatados deste mundo? Então, uma maneira simples da gente começar essa discussão aqui, eu sei que não vai dar tempo da gente estender muita coisa, é pensar como perdido mesmo estando achado. Então, para a gente conseguir resgatar pessoas, né, ou ter essa cultura de resgate, essa cultura de enxergar pessoas que não são enxergadas na sociedade, é pensar como perdidos, né? É pensar como se nós fôssemos aqueles que estão ali, né? Se fosse nós, né, os pecadores, se fôssemos nós os defraudadores, se fôssemos nós os cobradores de impostos, se fôssemos nós as prostitutas, então, se fôssemos nós os drogados, como é que você estaria? Pedindo ajuda, pedindo socorro. Então, quando você se coloca ali no lugar do outro, você começa a querer resgatar essa pessoa e você fica feliz quando ela se sente bem, quando ela se coloca no gozo, quando ela se coloca na alegria, quando ela se encontra realmente dentro do mesmo aprisco que você.
E aqui em Lucas, né, quero trazer um versículo, porque às vezes a gente, quando eu falo se colocar no lugar do outro, né, é porque às vezes tem alguns, próprio Paulo escreve isso aos Coríntios, né, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Em Salmos 34:18 diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado ou enfraquecido, entristecido, e salva os de espírito oprimido ou contrito, que significa arrependido, né? Então, o Senhor está perto daqueles que precisam. O Senhor, certa vez, disse aos fariseus o seguinte: os doentes são os que precisam de médico, os sãos não precisam de médico. Eu não estou junto com os sãos, eu estou atrás daqueles que se arrependem, eu não estou atrás de justos, eu estou atrás daqueles pecadores que se arrependem. Então, se nós pensarmos dessa maneira, a gente vai estar buscando gente o tempo todo, vai sempre estar trazendo esses invisíveis, né, para a visibilidade de Cristo, para estar junto conosco, para glorificar ao Senhor. E lá, só para fechar, né, lá em Lucas 15:32, o Senhor nos ensina o seguinte: depois do irmão ter reclamado bastante de tudo que ia acontecer, né, porque ele ganhou uma festa, porque o irmão perdido lá ganhou uma festa e ele, estando em casa, nunca ganhou nem um cabrito para comemorar com os amigos. Então o pai diz o seguinte para ele: entretanto, meu filho, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a lição de Lucas 15. Né? O amor incondicional de Cristo, o amor incondicional do Senhor, vai estar a todo momento nos resgatando, nos buscando para perto. E nós, como cristãos, estando ali como corpo de Cristo, devemos nos alegrar, porque esses estavam mortos e reviveram, estavam perdidos e foram achados. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Até a nossa próxima EBD.